Glórias a Deus, a paz do Senhor. Hoje, na minha leitura de hoje, eu vou ler o versículo na Bíblia de São Mateus, capítulo 7, versículo 13. O caminho estreito e o caminho espaçoso. Jesus nos fala aqui, né, ele ensinando os apóstolos: entrai pela porta estreita. Essa é a porta que é Jesus, né? A porta estreita é Jesus. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse texto aqui quer nos dizer que declara de fato que há muitas e diferentes religiões no mundo, né? São várias religiões que são falsas e levam ao fogo eterno do inferno. Tem vários tipos de religião, várias igrejas que pregam um evangelho mais ameno, não falam a verdade, não seguem a doutrina bíblica, a palavra de Deus, né, o que é correto perante Deus. Então essas pessoas acham que estão seguindo a Cristo, mas na realidade estão caminhando para o inferno, porque não tem dois caminhos, né? Céu ou inferno. E a verdadeira palavra é a palavra de Deus, é o que está escrito nas Escrituras, né? E muitos fogem da doutrina, né? Da doutrina bíblica. Acham que não é verdade, que é coisa de homem, mas é a palavra de Deus. No caso, se a gente lê todo dia, se a gente procurar todo dia ler as Escrituras, através da Bíblia, a gente vai saber qual a denominação que a gente vai seguir, né? Que a gente vai frequentar. Mas a gente tem que estudar a Bíblia para ter uma direção certa, que Deus ele vai nos falar e a gente vai ter um caminho certo e correto perante Deus para achar essa verdadeira igreja. Claro, todas as igrejas têm as suas falhas, mas a gente tem que procurar uma que está dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos são os que a encontram. Aqui também nos fala assim que também todo coração contrito seja com sinceridade estar entre os poucos. As exigências são maiores do que a maioria está disposta a aceitar. No caso, as exigências, no caso, a doutrina bíblica, né? A maioria das igrejas que pregam a palavra de Deus, que falam do amor de Deus, elas seguem uma linha, que essa linha, no caso, seria, o pessoal chama doutrina, né? Mas é a palavra de Deus, é que está dentro ali daqueles caminhos. Então, a maioria das pessoas procuram o que é mais fácil, o que a carne quer, né? A carne quer o que é mais fácil, que é o mundo. E quem ama o mundo não ama Deus. Então a gente tem que procurar andar nos caminhos de Deus, lendo as Escrituras, fazer o que é correto perante Deus, e Deus vai nos abençoar. Também aqui nos fala também, os falsos profetas e seus enganos, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que quer dizer isso aqui, né? Os falsos profetas é dito num tom dos mais severos. Haverá e atualmente há falsos profetas, e são algumas armas mais importantes de Satanás, que enganam, né? Falam de outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, até desvirtuam até a palavra de Deus, né? Por seus frutos conhecereis. Esse é o teste dado por Cristo para identificar os falsos profetas e falsos apóstolos. Aqui a Bíblia fala: acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos ou abrolhos? É impossível que a doutrina falsa gerada pelos falsos profetas produza bons frutos. No caso, a doutrina deles, né, tem que produzir bons frutos. E na realidade não produz bons frutos, né? Assim toda boa árvore produz frutos bons, mas toda árvore má produz frutos maus. E o bom fruto é semelhante a Cristo, enquanto o mau fruto se parece com ele mesmo. No caso aqui, o bom fruto é a palavra de Deus, é seguir a Cristo, é seguir a cruz. E os falsos profetas buscam eles mesmos, buscam o bem deles mesmos, né? A satisfação deles mesmos.
Não pode a boa árvore produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. A boa árvore é a cruz, né? A cruz Cristo, né? Enquanto a árvore má pertence a tudo o que não é a cruz, tudo que é fora da palavra de Deus. No caso, a boa árvore, no caso, os profetas mesmo que pregam a palavra de Deus, vão falar da palavra de Deus, vão falar do amor de Deus, do amor de Cristo, vão falar da cruz, né? E a má árvore, no caso, é aquela que não fala da cruz, fala só o bem da carne, só o que a carne quer. Então, que fala, esses profetas, no caso, acabam levando as ovelhas, por não lerem as escrituras, ao inferno, aí indo para o mau caminho. E toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada no fogo. Aqui já nos fala, né? O julgamento virá em última instância sobre tudo o que é supostamente chamado evangelho, que não seja a cruz. Tudo o que não é chamado evangelho, que fala aqui, que não fala da palavra de Deus, né? Aqui tem em Romanos, capítulo 1, 18. Vamos lá ler, ó. Vou procurar aqui, vai demorar um minutinho que eu já acho aqui. Romanos, meio complicadinho aqui, mas a gente acha. É tranquilo. Ó, Romanos, vamos lá, 1:18. 1:18. Ó. Porque é manifesta a ira de Deus desde o céu, com toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Isso não quer dizer que a emoção pessoal de Deus quanto ao pecado, essa ira se origina em Deus. Deus deve, de modo inalterado, se opor ao pecado. Quem se recusa a reconhecer quem é Deus e o que Deus é. No caso aqui nos fala, como eu li lá, ó, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada no fogo. No caso, não prega a verdadeira palavra de Deus, né? Fala, agora perdi aqui o texto. Não prega a palavra de Deus, foge totalmente do evangelho. Aí ela é uma árvore que dá maus frutos, mas aquela que fala da palavra de Deus, fala do evangelho, fala da doutrina bíblica, né? Esses aí estão dentro do caminho de Deus. Agora, tudo que é contra a Deus não é um falso profeta, fala as coisas que favorecem a carne. A carne não, a carne ela quer fazer as coisas do mundo, quer fazer o que é do mundo, né? Mas o Espírito Santo quer fazer as coisas que são de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos a luz do mundo e nós temos que pregar a palavra, falar do amor de Deus. Portanto, pelos frutos conhecereis. A prova determinante, é o que Cristo fala, né? Que a gente tem que observar. A gente tem que observar o que é pregado, procurar ler, procurar citar nas Escrituras, procurar fazer o que é correto perante Deus, né? Então, fiquem com essas palavras, que Deus abençoe a todos aí. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.